Consegui. Bom, gente, Câmara Esportiva de volta. Estamos aqui ao vivo, nesta quinta-feira, 20 de abril de 2023, exatamente às 13 horas e mais 7 minutinhos. Hoje aqui com um probleminha técnico, mas a produção aí arregaçou as mangas para que a gente chegue até você, né, com áudio aí, imagem, com excelência, tá bom? Sala de visitas, eu sempre digo aqui, né, é um programa, é um espaço do programa que eu curto muito fazer, né, porque aqui nós recebemos atletas, gestores, técnicos, né, e através da sala de visitas a gente vai contando a história do esporte da nossa querida e amada Guarulhos, né? Hoje não é diferente, estamos tendo um prazer enorme aqui de receber dois presidentes das duas equipes que integram aí o futebol profissional do estado de São Paulo e também do país, não é isso? São Paulo que tem aí mais de 100 equipes, né, vinculadas ao órgão maior, né, que é a Federação Paulista de Futebol. Olha, estou aqui ladeado pelo presidente da Associação Desportiva Vila das Palmeiras, não é? Entidade que partiu para o futebol profissional em 1981, né? Deixando, né, o nome Vila das Palmeiras e passando em 93 para a denominação Associação Desportiva Guarulhos. Suas cores são o azul e o branco, o mascote é o índio e o presidente aqui, o nosso boa tarde ao Ricardo Agé. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, Caio. Muito obrigado pelo convite, Tassinho, a todos. Vamos bater papo. Nós que agradecemos. E aqui mais à minha direita, né, o presidente do Flamengo de Guarulhos, Associação Atlética Flamengo, entidade fundada em 1954 pela dona Guiomar Pereira Xavier, equipe profissionalizada em 79, quando disputou o Campeonato Paulista, e em 1980. Suas cores são o preto e o vermelho, o mascote é o corvo, e aqui o presidente, o Caio Soler. Caio, boa tarde. Boa tarde, Ulisses, boa tarde a todo mundo. Juliano, Tassinho, boa tarde, Ricardo e todos que nos ouvem. Legal. Eu falo aqui do esporte organizado, que já passa de 50 anos, mas diferente a isso é o futebol, né? Que já beira aí 70 anos, né? Quando se pensa em futebol profissional, envolvendo aí equipes importantes, né? União Vila Augusta, Sociedade Esportiva Guarulhos, Esporte Clube Golfinho e o Macedo, que está aniversariando aí, falamos há pouco, 95 anos. Que legal. Olha, antes da gente entrar nos assuntos específicos, né? Que motiva a visita dos presidentes aqui, o Câmara Esportiva saiu a campo aí, né, dando uma olhadinha nos bastidores. Tá no ponto, produção? Então vamos soltar aí rapidinho. Um Flamengo diferente para 2023, a começar pelo gramado sintético, o único desta divisão. Além desta mudança, outras também chegaram ao clube, como o treinador Augusto Ambrogi, que sabe dos desafios que terá pela frente no comando do Corvo. A expectativa é muito grande, né? A gente vem numa crescente muito legal, planejada em termos físicos, em termos técnicos. Começamos lá no dia 6 de fevereiro, fazendo avaliações, já com tudo planejado, semana a semana. Fizemos jogos treinos todas as semanas, né, na nossa preparação. Eu acredito que a gente chega num nível bem legal para essa estreia. Claro que não ainda no ideal, isso aí só vem com o ritmo de jogo, só vem com o campeonato em andamento. Mas com certeza a gente está num patamar que acho bem interessante para a estreia. Com relação ao desafio, o desafio é muito grande, né? Talvez não seja o maior desafio, mas com certeza o desafio que mais me deu condições de exercer o trabalho. Então, isso aí gera mais responsabilidade. A gente tem plena convicção disso, a gente tem plena convicção do tamanho do Flamengo e do que o Flamengo quer para o futuro aí. Então, para a gente é só o acesso que interessa. No ano passado, a equipe ficou muito próxima do acesso. Este ano, o torcedor espera que o tão sonhado retorno à Série A3 enfim aconteça. A gente sabe que é um campeonato difícil. A gente sabe que cada equipe que entrou nesse campeonato entrou para subir. Ainda mais esse ano que tem um rebaixamento para B2. Então, acho que todo campeonato que o Flamengo entrar, a gente tem que entrar para subir, para ganhar, para ser campeão. Eu acho que com esse pensamento a gente vai conseguir os nossos objetivos. Você veio do Grêmio Prudente, que subiu para a Série A3, já parabéns pela campanha do ano passado. E conversando com a imprensa lá de Prudente, quando o Flamengo caiu, né, na chave para enfrentar o Grêmio Prudente, veio até uma questão lá em Prudente. Caramba, vai ser o Flamengo lá no Antônio Soares de Oliveira. Um campo que o Flamengo não perde desde 2020, né? E você jogou contra e sentiu o que é esse estádio. Você acha que ele pode ser uma arma fundamental para o Flamengo buscar esse acesso?
Com toda certeza. Agora com a reformulação do gramado, a gente sabe que vai ser uma dificuldade para outras equipes vir aqui jogar contra a gente, vir aqui ganhar da gente, e a gente tem toda total confiança de usar esse campo a nosso favor para sair com resultado positivo aqui em todos os jogos. O Flamengo está aqui no Jardim Tranquilidade. Mas tranquilidade mesmo só o nome do bairro. Porque o campeonato não será nada tranquilo. A começar pela estreia. Sexta-feira, dia 21 de abril, às 7 da noite, fora de casa, diante do União Mogi. Sim, a gente sabe o poder do que São Paulo proporciona, né? As grandes equipes que têm muito histórico no passado, a gente vê várias equipes aí como Paulista, São João de Araras, que foram equipes que formaram muitos jogadores, hoje se encontram numa situação da Bzinha, e creio que eles vão vir muito fortes também para esse campeonato, assim como a gente também que vai brigar pelo título, pelo acesso. Qual foi a sua equipe antes do Flamengo? Cara, fiz a minha base toda no Internacional praticamente, do Sub-11 até o Sub-20, Internacional de Porto Alegre. Depois vim para o Palmeiras, fiquei 2 anos e meio e aí vim para cá para o Flamengo de Guarulhos. Enquanto a estreia não chega, o trabalho vai seguindo por aqui, em busca do principal objetivo, voltar à primeira divisão do futebol paulista. Legal. Olha, lembrando ao telespectador que quando o Juliano fala na reportagem da primeira divisão, é a divisão que compõe 3 séries, né? A1, A2 e A3. As nossas externas também, né? Trabalhando muito o Juliano, também fez uma visita lá com o pessoal aí do AD Guarulhos. Está no ponto, produção? Vai lá. O Guarulhos encara a última semana de treinamentos antes da estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Para este ano, a equipe mudou bastante em relação ao ano passado, a começar pelo treinador Anderson Neblina, que pela primeira vez assume o comando técnico do Guarulhos. Então, a expectativa é muito boa, né, para fazer uma grande estreia, para já ganhar mais confiança ainda para o grupo, para o nosso elenco, para a diretoria também. E a expectativa dentro da competição é, obviamente, buscar o acesso, né? Chegar entre os 4 e brigar pelo acesso, assim como é o objetivo de todos os atletas também aqui, que estão trabalhando com a gente. O Flamengo, para esse ano, traz o gramado sintético lá no Antônio Soares de Oliveira. E havia até esse problema, porque aqui no Cícero era a grama sintética, lá a grama natural. Agora lá a grama também é sintética. Isso ajuda no trabalho, na preparação? Então, facilita, porque não vai ser um terreno tão diferente. Mas o tipo de grama que tem lá no estádio do Flamengo e o tipo de grama que nós treinamos aqui é diferente. Mas a adaptação vai ser muito rápida. A gente entende também que o jogador de futebol tem que ter essa facilidade na adaptação do jogo. Seja, às vezes vai jogar, treinou o tempo todo no sol, mas no dia do jogo está chovendo. Tem que se adaptar rápido. Isso não pode ser um facilitador para que atrapalhe o nosso desempenho. Muito pelo contrário. Nós vamos ter que nos adaptar, jogar e conseguir buscar os nossos objetivos dentro do jogo, o mais rápido, né? O Guarulhos entra 2023 com um objetivo, o tão sonhado acesso à Série A3. Mas antes, a equipe precisa estar entre os 16 melhores colocados neste campeonato para, no mínimo, garantir vaga na Série A da Segunda Divisão no ano que vem. As expectativas são as melhores possíveis, né? Acredito que a equipe está bem trabalhada pelo professor Neblina. E sobre a competição, com fé em Deus vamos fazer uma boa estreia, né? Porque querendo ou não, é um fator principal, né? Para estrear bem na competição e rumo a subir, né? Em campo, são 11 contra 11 e os jogadores sabem disso. Portanto, a primeira partida será difícil, mesmo contra um adversário que não vence desde 2017. A gente sabe da nossa pressão, eu diria assim, né, para conquistar os 3 primeiros pontos, mas a gente não pensa assim. Eu acho que o adversário que vier a gente vai jogar para ganhar, se é o Atlético de Mogi, se é um outro time, se é na primeira fase ou na segunda fase, o nosso pensamento sempre é ganhar. Independente do adversário, a gente vai para domingo com o pensamento de ganhar. Você faz parte daquele grupo de jogadores que já jogou lá no Antônio Soares de Oliveira e você já jogou no novo campo lá. Qual é a expectativa? De repente você acredita que, embora o Neblina tenha dito que o piso aqui do Cícero seja diferente do piso do Antônio Soares de Oliveira, mas você acredita que o grupo vai se adaptar rápido lá? Então, acho que sim, porque a gente treina no sintético, né? O kick da bola é parecido. Lá a grama é um pouco mais alta, a gente estreou ele na copinha
Se não chover, eu acredito que é a mesma coisa daqui. Marque na sua agenda, torcedor do Guarulhos. Domingo, dia 23 de abril, às 3 horas da tarde, Guarulhos e Atlético Mogi, no estádio Antônio Soares de Oliveira. Legal, parabéns ao Juliano aí, né, pela excelente cobertura aí nas nossas externas, né, envolvendo as duas equipes do nosso futebol profissional, cujos presidentes estão aqui ao meu lado. Eu vou obedecer a mesma ordem do que a produção colocou no ar. Caio, eu começo com você, Associação Atlética Flamengo. Né? Ordem alfabética. Em ordem alfabética. Um clube histórico, como dissemos aí no início do programa, final de pré-temporada, né? Uma agremiação que já esteve quase que na tão sonhada Série A1 da primeira divisão, né? Que hoje está disputando aí o Campeonato Paulista da chamada segunda divisão. Finalizando pré-temporada, Caio, como é que estão aí os preparativos, né? Algumas coisas mostramos aí, né? Um novo piso, um novo gramado, uma nova comissão técnica. Nós queríamos te ouvir. Ulisses, agora chegou a hora, né? Sim. Ansiedade a mil, a gente trabalhou bastante, a gente conversou, tive aqui acho que desde... Fevereiro, né? Não, eu contratei a comissão técnica em dezembro, a gente iniciou em fevereiro, mas a gente vem trabalhando nos bastidores já desde janeiro. Verdade. Então, essa última semana, a ansiedade a mil. Hoje nós fizemos o último treino, conversei com o grupo, agora começar lá dentro. O trabalho foi feito de uma maneira que nos deixou muito satisfeito, essa pré-temporada. Futebol é 11 contra 11, o trabalho é feito, agora depende de lá dentro deles, a gente vai estar dando suporte. Estou muito, muito confiante, mas ao mesmo tempo, esse ano é um ano que eu acho que o nível da competição vai subir muito. Tenho certeza que tem de 36 equipes aí, pelo menos 20 times com condição de estar brigando, que se prepararam melhor do que nos outros anos, a gente tem escutado. Sim. Então o nível vai ser mais forte e agora vamos pro pau, né? Vamos pra guerra, vamos... Legal. O caminho é longo, mas chegou a hora. Tá na tela lá a imagem do novo comandante, né? Fala um pouquinho sobre essa contratação, e também da expectativa, né, do clube com relação ao novo departamento técnico. Então, eu gosto muito do ex-treinador, já teve um tempo aqui, mas eu venho acompanhando o trabalho do Augusto há algum tempo. O Augusto foi semifinalista, perdeu no jogo do acesso em 19, acho que 19, isso, com o Mantiqueira, com um time com menos estrutura um pouco, conseguiu chegar no jogo do acesso na semifinal. Se eu não me engano, 2020 no Vossen também chegou no jogo do acesso na semifinal. Então eu vim acompanhando ele há algum tempo. É um treinador da divisão. Sim, um histórico bastante positivo e que encaixa com o meu perfil de trabalho. Então eu estou bem satisfeito. Vambora, é isso aí. Legal. Caio, com relação à temporada passada, 2022 para 2023, como é que ficou o elenco, as baixas, novas contratações? Como é que foi essa? A gente mudou bastante, Ulisses. Isso. Basicamente, eu acho que tem 2 jogadores só remanescentes, fora os da base. Tá? A gente mudou o elenco todo. Uma parte porque eu acho que tem que mudar e a maioria porque estourou a idade mesmo. Tinha um ou outro que tem idade, mas a gente optou por trazer um elenco novo. Lembrando para o telespectador, o limite da idade para... São 23 anos. 23 anos, né? O limite da idade para a segunda divisão. Aí buscamos algumas peças que foram campeões. Acho que é importante você ter grupo, gente vencedora no grupo, entendeu? E é isso, mas um grupo bem homogêneo, tá bem unido o grupo, vamos embora, vamos... Você falou daí que fora as contratações para a equipe de cima, o clube também usa o pessoal aí da categoria sub-20, não é isso? Sim. Ou até de uma outra categoria menor. Somando tudo, aquele número de atletas vocês colocaram à disposição do técnico Augusto? Somando tudo, é que a gente tem 2 ou 3 que estão no DM. Infelizmente a gente teve um jogador que já teve que fazer uma cirurgia, uma artroscopia, coisa rápida, está voltando. Em 15, 20 dias está voltando. O total uns 30. São 24, atletas, se eu não me engano, lista A que a gente fala. De 26 a gente tem 24 inscritos. E tem 6 jogadores que complementam, que são do sub-20 ali da base, que entram na lista B. Legal. O que você achou desse grupo, presidente, né? Para essa temporada, são 6 equipes. Você já colocou, né, que é sempre um bicho-papão aí, mas o que o presidente
achou dessa formação desse grupo? É assim, ó, tem que tomar cuidado para falar isso, porque é o que eu falo, o futebol, por isso que é tão contagiante o futebol, são 11 contra 11, eu estava falando aqui com o Ricardo, agora um pouquinho antes, fora do ar. Dá para colocar na tela, produção, os times aí que compõem a divisão? A gente estreia fora de casa amanhã contra a União Mogi, pô, legal, nós temos... Mas é um jogo que estreia, jogo tenso, então assim, esse negócio... Na teoria tem alguns grupos, alguns times, que pelo histórico, né, são um pouco mais fracos, tem um pouco menos de estrutura, mas isso aí eu tive uma conversa hoje com o grupo, a gente deixar isso de lado, entrar com intensidade o jogo inteiro, porque se você não tiver nessa forma, o futebol surpreende de uma forma negativa, entendeu? Então assim, é bom para nós porque é perto, é óbvio, regionalizado, então a gente tem o Guarulhos, Mogi, Sim. então são viagens perto, a gente não precisa viajar dia Nessa anterior. fase agora é mais Nessa fase regionalizado. você acaba Sim. gastando um pouco menos, mas Aí, Flamengo, quanto ao adversário a gente Josense, não pode escolher muito não, a gente Mantiqueira, União Mogi, o Atlético Mogi, o AD Guarulhos, 6 equipes que formam aí o grupo 5. é importante somar ponto. Primeira fase a gente aprendeu isso, de repente você pega um cruzamento lá na frente com um time com uma estrutura melhor. Então quanto mais ponto você conseguir fazer, é importante, mas sem menosprezar ninguém. E também tem os dois lados, né, Ulisses? Eu não sei o que o Ricardo pensa. Se você pega um grupo, não sei como vai ser, a gente vai começar amanhã, um grupo que na primeira fase é muito fraco tecnicamente, quando você passa na segunda fase, que é a hora que começa a valer, você cria uma falsa expectativa, o nível de intensidade e competitividade muda muito, e aí acaba atrapalhando, entendeu? Então, tem os prós e os contras, vamos avaliar isso aí com calma. Caio, você falou aí do Augusto, né, na comissão técnica, falamos um pouquinho aí da formação do elenco, né? O grupo aí, o grupo 5, que envolve as 2 agremiações aqui da cidade. Nós estamos mostrando já há algum tempo o novo piso, né, lá do estádio Antônio Soares de Oliveira, uma grama sintética, uma novidade, um trabalho inédito aí da agremiação. Isso proporciona aí uma gestão facilitada, né, com relação à manutenção do campo, com relação a você ter o campo à disposição com mais tempo de uso. Fala um pouquinho sobre esse olhar e sobre esse investimento. Eu estava falando, a manutenção até tem, a gente surpreende lógico, quando acha que não tendo. tem. Sim. Mas assim, é uma manutenção que permite que você utilize o campo muito mais. Então hoje a gente consegue, o pessoal do Câmara tem ido lá, a gente consegue treinar no estádio o profissional, o 20, conseguimos, mudou. A gente tem hoje a nossa academy, né, nossa escolinha no Flamengo lá dentro. Sim, a academia, Isso que aliás é tudo... um excelente trabalho. E agora nós estamos lançando o feminino, a academia feminina, a partir da semana que vem. Então assim, a gente está mandando os jogos da base, mesmo os menores, o 11, o 13, o 15, o 17, para dentro do estádio. Isso tudo, mesmo se não fosse o gramado sintético, mesmo com manutenção, um gramado natural é impossível de você fazer isso, entendeu? Então assim, o início de um projeto que a gente teve... E a tendência, né, não só com relação ao trabalho que você está à frente aí, mas de uma forma geral dos nossos estádios aqui do Brasil, né? O encaminhamento é o gramado sintético mesmo. Assim, possibilita que a gente dê vida ao estádio, deixa o negócio movimentado, ajuda, vai treinar lá, é bom. Está sendo um processo novo também para nós. A gente está 3, 4 meses ali utilizando o campo, nem nós nos adequamos direito, entendeu? Mas a gente vai aprender e vai ser importante, acho. Bacana. Daqui a pouco eu volto com você, Caio. Deixa eu ouvir aqui um pouquinho do Ricardo Agéia, né? Você que nos acompanha, o Ricardo Agéia, que é o presidente da Associação Desportiva Guarulhos, né? Do AD Guarulhos. Ricardo, já nos deu aí uma boa tarde. Sempre bom ter você aqui, viu? Eu agradeço. A recíproca é verdadeira. Sim, que bom. A exemplo do que eu conversei com o Caio, né? Como é que está aí a pré-temporada, mais uma edição envolvendo a sua agremiação, a agremiação histórica, né? Com participações tão importantes. Né? Fala um pouquinho sobre esse momento do AD Guarulhos. Bom, Ulisses, eu queria primeiro falar que eu não dei uma boa tarde pro Juliano e ser honesto com ele, né? Sim. A latinha dele é ruim, mas ele fala bem, hein? Ele manda bem, hein? Tá assim, aí pro a nosso latinha Juliano. dele não dá, mas olha, ele fala bem, parabéns, Ju. Sempre falando... Às vezes ele pega pesado um pouquinho daqui e de lá, mas faz parte, né? Isso da vida. Mas, enfim, a gente também tá
está começando um novo trabalho, porque a gente tem novos parceiros lá, tem nova diretoria, né? A gente passou por uma transição. A gente estava falando um pouquinho no bastidor com o Caio do Milton, que ficou muito tempo com a gente, foi muito importante, a gente foi muito grato, a gente é muito grato. Passei um ano de transição e agora a gente já trouxe novos diretores, que a gente está reconstruindo a categoria de base, né? Fazendo um novo trabalho, mas sempre o começo, né? Não é fácil, né? Então, mas a expectativa é boa, a gente está animado, estamos animados. Se vocês vão perceber que a gente não tem a mesma estrutura, não tem os mesmos recursos, mas de qualquer forma não significa que nós não possamos fazer algo um pouco melhor. Mas essa a intenção, é melhorar um pouco mais, né? E estamos trabalhando. Com relação à comissão técnica, um novo comandante, né? E como é que a direção está vendo aí esse momento de um novo técnico? Sim, sim. Eu assim, corroboro muito com as palavras do Caio, tudo que ele fala, que ele traça. A gente é muito parecido do ponto de vista de enxergar a gestão do futebol, né? A gente troca muita ideia, pode não parecer, mas não é, Caio? A gente corrobora muito. Então, quando ele fala da análise do treinador dele, puta, é perfeita. É essa um pouco da nossa vontade. Mas o Guarulhos tem, por DNA... Rivais do futebol, né? Claro, não, e amigos, a gente troca muita ideia. Então, tudo que ele falou, inclusive, assim, não precisa nem me perguntar, eu corroboro com tudo, da divisão, da forma, né? Quero enaltecer e parabenizar a audácia, a coragem de ter feito o novo gramado. Isso é muito importante para a cidade. Não tem noção de quanto isso valoriza a nossa cidade. Pô, ele teve uma coragem, uma audácia e eu tenho certeza que todos vão colher fruto disso. O Guarulhos também colherá fruto disso. Ele sabe disso, a gente está brincando disso. Ele falou, pô, te ajudei, porque a gente treina num sintético, a gente vai jogar, não é a mesma coisa, mas está mais perto, né? A gente pode amanhã ou depois fazer um jogo já pronto lá, etc e tal, porque tem mais tempo de otimizar. Antes não dava nem para eles usarem. Então, eu tenho certeza que o Caio acertou muito nisso, Caio. Eu já falei isso para ele, quero falar publicamente. Por ter coragem, por ter audácia, por ter enfrentado isso, né? E assim, a gente precisa de pessoas assim na cidade, né? Então isso contribui muito com a gente. E o DNA do Guarulhos, voltando ao treinador, é a gente dar oportunidade, oportunizar. O Guarulhos faz muito isso. O Rafa passou muito tempo com ele, começou com a gente, né? O Betão agora está no Audax, né? Os treinadores passam aqui para a gente iniciando, porque é a nossa forma de conseguir equilibrar as nossas questões de recurso, de planejamento, né? Mas, porém, não significa que não tenham capacidade e não são muito competentes. Porque os nossos treinadores por aqui passam e voam, né? Então, a gente acredita que o Anderson eu conversei com o Anderson, né? E percebi nele muita vontade, muita inteligência, muita capacitação, preparado, né? Então, a gente espera que ele faça o melhor trabalho e que voe, né? Porque é isso que acontece. Mas é o DNA do Guarulhos. O DNA do Guarulhos é pegar um pouquinho essa prata da casa, essa pessoa da região que está aqui precisando da oportunidade e a gente faz oportunizar. Né? Então a parte dele ele vai fazer, a nossa a gente está fazendo. E fica mais fácil quando você tem um time, né, em cima, né? Como é o caso das duas equipes. Tem aí no futebol profissional aí a disputa do futebol na categoria que inicia, né, que é a segunda divisão, mas acho que fica mais fácil, né, essa questão, porque a vitrine é muito grande, né? Sim. É que são propostas diferentes. Eu vou brincar, que eu não ia brincar com isso, mas eu vou brincar que eu não aguento, né? Eu tenho que... Você percebe assim, ó, pelo físico, entendeu? Aqui... come mais, aqui come menos. Então aqui tá mais gordinho um pouquinho, eu tenho que gastar menos, tá assim. Eu sou mais magrinho, entendeu? Então, assim, mas isso não significa, por isso que eu tenho que trazer o cara. E o Caio tá montando um time e ele tá certo, e eu vou torcer muito por isso, para subir. Não significa que nós não possamos subir também. Porque o trabalho que ele falou do Mantiqueira, do Augusto... A essência pela competição não, é o que acontece. O meu treinador tem a mesma competência, a mesma capacidade. O Mantiqueira já subiu um ano, poderia ter subido no ano anterior. E a gente sabe que o trabalho do Mantiqueira é um trabalho humilde, porém muito qualificado. A gente não tem que comparar... Não é só porque tem recursos financeiros que você não possa qualificar o trabalho. As coisas andam juntos? Andam, é melhor? É melhor. Não tem fórmula exata, né? Não tem fórmula exata, mas é melhor. É melhor. Só para ilustrar para o telespectador, Ricardo, desculpa fazer um parênteses, mas é sabido a história das duas agremiações e de outras que já passaram pelo futebol profissional.
Falamos muito do estádio Antônio Soares Eu só de queria, o Oliveira. Cássio você ficou bravo como você tava. É que eu quis fazer uma brincadeira aqui com... Mas eu só dentro do que você está, é verdade, é Ricardo, verdade. dentro do que você está colocando, né, tá lá um espaço que tem a gestão da Associação Atlética Flamengo, por lei, porque foi uma área cedida pela administração pública, houveram melhorias, o próprio Flamengo está cuidando muito bem disso. Claro. E, como você mesmo acabou de dizer, com uma brilhante sacada de colocar um piso novo. Beneficiando o Guarulhos. Beneficiando o esporte A local, cidade, de uma a forma cidade. geral. Mas e o AD? Vocês buscam, de repente, chegar numa situação como foi a do Flamengo, de obter da administração pública uma área. Como é que vocês veem isso? Mas a gente busca inconstantemente, ele sabe disso, ele até me apoia nisso. Mas assim, eu não vou entrar nessa polêmica aqui, porque acho que a pauta é nossa aqui, falar dos times. Mas assim, cara, não deixam a gente usar uma de verdade porque não quer, entendeu? Porque se quiser, deixa, e a gente vai fazer a mesma coisa no espaço que não cedeu que o Flamengo está fazendo. Porque eu tenho certeza que, com devido respeito, competência a gente também tem. Lógico, né? Agora só vai saber se deixarem, né? Sim. Se não deixar, não dá para saber. Mas assim, agora, o fato é, o que o Caio fez foi de muito valor. Tá. Se eu vou fazer, é outro problema. A gente não vai pautar isso aqui. O que tem que valorizar agora, e aí entender que se tem alguém da iniciativa privada, de fato com vontade de fazer, independente do local, se ele é uma concessão, se ele é uma cessão, se ele fez. Então dá para fazer. Lógico. Entendeu? Então essa coragem que a gente precisa ter. Sim. Entendeu? É simples assim. E não só estou falando do Guarulhos, pode ser com o vôlei, pode ser com o futsal. Coragem de quem faz gestão. O vôlei está fazendo também lá. Não é positivo. Agora, nós temos que ter a possibilidade de explorar o bar, de explorar o estacionamento, de explorar a placa. Não dá para fazer sem explorar. Né? Então, a gente tem que entender isso. Né? A gente já faz, né, Caio? A gente já faz no Cícero Miranda, ele sabe que a gente tira a VCB, que a gente reforma, que a gente põe extintor, que a gente arruma o sintético. Eu não estou falando que a gente não deve fazer, porque a gente também usa. Né? Até eu tenho que agradecer o Adriano, secretário de esporte, tenho que agradecer o prefeito, tenho que agradecer que a gente usa. Mas pode usar melhor, pode condicionar melhor. Né? E até para o Flamengo. Isso, porque aí a mão dupla, né? Ele vai poder usar lá o 15, 17 dele melhor, mais confortável. Passei por lá, eu sei bem dessa história. É verdade. Ricardo, o Caio falou dessa temporada, como é que está o AD Guarulhos na formação do elenco, também eu sei que subiu um pessoal aí, né, da categoria de baixo, que vai compor a equipe principal, novidades nesse sentido? A gente está com um elenco novo, também como o Caio, 2, 3 jogadores só, remanescente, a gente está focando também um pouco no 20, então a gente, desse ano, não trouxe todo mundo do 20, até porque o nosso último resultado com relação ao Flamengo, que eu disse isso para o Caio, para nós é muito orgulho disputar com o Flamengo e poder ganhar do Flamengo, mas o Caio tirou um pouco o pé do 20 para focar um pouco no profissional, a gente está equilibrando um pouco mais isso, talvez não é para justificar nada, aí no Guarulhos, aí não é o torcedor, é a gente sabe dos trabalhos que estão sendo feitos. O Guarulhos consegue vencer um jogo que podia ter perdido, porque o Flamengo teve 2 oportunidades, mas é assim, não só a Sub-23 como é a Sub-20, é muito inconstante, por isso que o Caio tem razão, onde ele fala que não sabe o que vem pela frente. Né? A molecada ainda é jovem, ainda é um pouco imatura, ainda precisa... Não estou falando mal, estou falando que é normal isso. Então, não é muito regular, né? Acaba oscilando um pouco. Então, assim, a gente nesse ano está focando um pouco mais no 15, 17 e 20, não um pouco mais do que o ano passado focou, né? E equilibrando com o profissional. Então, a gente está mantendo alguns jogadores que podiam estar jogando no profissional no 20. O Bahia, que fez o gol contra o Flamengo, é um jogador que jogaria no profissional facilmente. Inclusive jogou o ano passado. Então a gente está tentando equilibrar essa régua para poder fazer um bom trabalho também na categoria sub-20, por isso ainda a gente não subiu todos os atletas que podia subir. Aqui o número de atletas chegou a agremiação, tem a agremiação colocada à disposição do departamento técnico, aqui número vocês chegaram? A gente vai chegar em 25 atletas contratados, com também oscilando com 10 atletas da lista B ali, para formar e flexionar um elenco à disposição de 30 a 35 atletas para entender. Então a gente vai entender como vai funcionar o 20, isso é planejado, né? Então a gente estava discutindo, o goleiro pode subir do 20, pode compor, qual goleiro, né? A gente ainda está trazendo alguns jogadores, mas o elenco é um pouco mais humilde, mais reduzido, mas a gente está esperando algumas vagas, até por
a gestão que está aqui nova também precisa entender como funciona a divisão, né, essa diretoria, até para saber o que pensar, o que trazer. Então é esse o nosso planejamento. Humilde sim, mas pensando 2, 3 passos à frente. Legal. O Caio já deu a impressão dele desse grupo aí que compõe a primeira fase. O que o AD Guarulhos pensa desse grupo? O Caio, ele falou exatamente o que eu penso. Às vezes um grupo um pouco muito mais fácil torna a segunda fase muito mais difícil. Eu acho que o Flamengo não é para jogar confete nem para jogar responsabilidade. É o melhor time da chave, né? Eu acho que os demais brigam pela segunda vaga, né? Não sabemos o que a gente vem pela frente. Mas o Flamengo, sim, deve ser o tomador de ponto aí. Sim. Mas a gente, quando joga contra o Flamengo, o clássico sempre aponta alguma coisa. Aqui. Né? Então a nossa. Às vezes aqui o pessoal faz uma brincadeira, não acho nada. Vamos assistir o jogo. Que às vezes chove, às vezes o goleiro faz uma atrapalhada, às vezes acontece alguma coisa. Eu gostei do que o Caio falou, né? Sempre tem que se ter o cuidado. Não só vocês que estão na gestão, mas nós aqui com a informação. Não me arrisco, não. Enfim. Mas isso com muita humildade, não desvalorizando na minha equipe de jeito nenhum, mas entendendo de uma forma humilde e real de que o Flamengo deve ser o ponteiro da chave e a gente vai ali brigar e tomar ponto de alguém e temos chance, estamos na briga. Legal. Nós mostramos aí, né, nos bastidores aí, no trabalho do Juliano, o treino do AD Guarulhos, num gramado também de grama sintética. Como é que está o trabalho, né? Vocês saíram de Guarulhos para possibilitar uma questão técnica melhor. Fala um pouquinho sobre isso. A gente tentou treinar por causa de questão de logística, avaliar jogadores, mas a gente sabe que em Guarulhos, trazer para cá de volta, e quando a gente deu uma separada, avaliou alguma coisa, conseguiu ter uma base, voltamos para Guarulhos de novo. Né? Treinar, obviamente o jogador que está lá no campo sabe melhor do que eu, não é a mesma coisa, mas está mais perto do que a gente está acostumado. Né? Esse kick da bola pode não ser o mesmo, mas a velocidade um pouco então ajuda muito. Não vou ser repetitivo, mas o sintético do Flamengo vai colaborar muito com a nossa parte técnica e desenvolvimento técnico, porque a gente agora pode não pode não ser o mesmo, mas antes era ao contrário, né? Antes era exatamente o oposto. Então nós jogávamos fora todos os jogos, inclusive por questões do gramado. Então ficou melhor para nós, a gente está bem confiante com isso e feliz. Legal. Ô Caio, deixa eu voltar com você. Eu falo sempre aqui, né? O quanto é difícil lidar com o nosso esporte aqui no país, né? Não só naquelas modalidades consideradas o esporte amador, que não é isso, né? Hoje eu sempre digo aqui, né? Se o atleta ganha algo para disputar um voleibol, ele deixou de ser amador e passou a ter uma conotação profissional, inclusive perante a legislação, né? Então, eu digo assim, né? Tem que se matar um leão por dia. O futebol profissional não é diferente, né, Caio? Você mesmo disse aí do esforço, o próprio Ricardo Agé também falando das dificuldades, quer dizer, não é só a dificuldade na competição, são as dificuldades de bastidores, né? Quem que o Flamengo tem atrelado ao trabalho, que minimiza um pouco dessa batalha, dessa guerra? Como é que está essa questão? Então, Ulisses, é exatamente isso. O Ricardo sabe, todo mundo que vive o futebol sabe a dificuldade que é. E uma coisa que a gente está muito contente com o projeto, que a gente vem estruturando, você entendeu? Eu tenho muito receio de falar, mas assim, talvez se a gente tivesse subido há 2 anos atrás, a gente subia num ano e caía no outro. Essa é a realidade, entendeu? Então a gente conseguiu hoje construir um alicerce ali, a gente está pavimentando para uma gestão um pouco sólida, né? É complicado, porque você aumenta o tamanho, você aumenta as responsabilidades, vocês tiveram lá, a folha aumenta muito, mas a gente está buscando, a gente contratou um departamento de marketing, o diretor de marketing está indo atrás, conseguimos, graças a Deus, depois nós vamos apresentar a camisa nova com os patrocinadores novos. E é o caminho, é a lojinha, é o patrocínio, é uma administração enxutinha, tem uma receita também agora do trabalho de base, né? Exatamente, você tem uma receita da lanchonete, que o Ricardo falou, da academia, da não sei o que, isso vai somando para possibilitar que a gente tenha uma estrutura para conseguir manter o ano inteiro o clube ativo, as contas, estruturar mesmo, para que possa, e óbvio, a gente vai trabalhando para formar jogador, para uma hora vir uma maior, né? Um jogador que a gente conseguiu colocar no Cuiabá, ficou com percentual, um jogador que conseguiu colocar...
clube grande, uma hora a gente pode acertar um dinheiro considerável, entendeu? Porque faz um outro negócio, mas a despesa é muito grande, entendeu? Não... Mas a gente está contente com essa parte de estruturação, assim, sabe? Começa a enxergar o clube de uma outra maneira. E isso é importante, né? Ô, Ricardo, depois também até queria ouvir o Caio em relação a isso. Como é que está a relação de vocês, né, gestores de equipes de futebol profissional, com a federação? Como é que vocês... Existem aí conversas de mudar, né, o esquema para a segunda divisão? Como é que está essa... A gente tem um bom diálogo com o Reinaldo, o Caio também tem um bom diálogo com o Reinaldo. Eu brinco muito com isso, porque eu brinco que o Caio está fazendo um trabalho maravilhoso e isso gera para a Federação Paulista bom olhar, né? O Reinaldo gosta do Caio, do trabalho que ele está fazendo e me fala isso, elogia, né? E eu falo, pô, Reinaldo, para gostar dele não precisa desgostar de mim, né? Eu brinco com ele, né? Porque eu fico com ciúmes, né? Eu tô lá há mais tempo, né? Mas... Aliás, falando nisso, como, abrindo um parênteses de novo, o Ricardo, há quanto tempo à frente do AD Guarulhos? Eu tô desde 2007 eleito presidente, assumindo 2008. Vim para a gestão na parte de conselho já em 2005, 2004. Meu irmão jogou, eu nasci no AD Guarulhos, praticamente Guarulhos. Quando venho para cá com 15, 16 anos, a gente vem pro Guarulhos, né? Então, assim, na verdade, assim, futebol eu costumo dizer, e as pessoas vão brigar comigo aqui, vão recortar e vão... Porque hoje em dia, futebol tem que ter dono. Né? Por que o Caio está fazendo esse trabalho que ele está fazendo? Porque ele tem autonomia. Porque ele sabe que ele vai ficar 10 anos fazendo esse trabalho. Porque ele tem planejamento a longo prazo. E não adianta a gente falar que se dane que a pessoa não queira ouvir isso. Mas futebol tem que ter dono. Futebol tem que ter alguém que está lá colocando o seu esforço, o seu dinheiro, o seu planejamento, e que não pode ninguém puxar o tapete dele. Porque como que faz puxar um tapete de um cara que investiu 3 milhões de reais para ilustrar para o telespectador, nessa divisão do futebol, eu vou falar em relação às duas equipes. Estou falando de gestão. Então, eu também falo de gestão. Tem uma posição? Você tem dentro da tua agremiação? Não tenho. Não é isso que eu não tenho, mas a gente tem que falar, e a gente tem que dizer isso, porque parece que a gente está aqui 15 anos e a gente quer ser melhor do que ninguém. Não é isso. É porque precisa ser assim. Sim. Quem é sério precisa ser assim. E eu estou falando aqui, mas quero falar para o Caio, quero falar para quem está lá. Porque, em cima do que você está dizendo, não é todo mundo que se dispõe a isso, né? Porque sabe o quanto... Não, é que a gente escuta crítica, Ulisses. Quando você me pergunta que eu estou aqui 15 anos, eu sei o que eu estou falando aqui no desabafo que eu já ouvi. Entendi. Na rede social, no pessoal, na minha família. E daqui a pouco o Caio tem uma decepção de não conseguir alguma coisa, a torcida dele vai falar dele, vai apertar ele, não sabe o que ele está fazendo, o que ele está dedicando, o que ele está deixando de fazer. Então aqui é um desabafo, porque a gente escuta algumas coisas que não deve escutar. Né? Então, não deveria escutar. Verdade. Mas assim, a gente também não é dono da verdade, nem dono da razão. O que a gente está falando é que precisa ser assim. Então você está falando de gestão da federação, a federação ela prioriza esses gestores. E o Caio, eu também, tem muito respeito pela federação. Eu estou no Sindibol, eu sou secretário do Sindibol. A gente quer tentar ajudar ao futebol, isso é meio nato meu, né? Então, assim, a federação olha para nós com bons olhos. Brinquei com o Caio, que o Reinaldo olha ele com bons olhos. Por que olha com bons olhos? Porque sabe que está fazendo um bom trabalho. Olha para nós porque sabe que a gente é sério, que aqui não tem brincadeira, que a gente não vai por um time em campo totalmente desorganizado. Não estou falando só da parte tática ou técnica, é da parte estrutural. Formando pessoas, formando cidadão. A federação sabe que a gente está atento a isso. Entendi. Ricardo, o Caio já disse da estreia amanhã, o AD Guarulhos estreia no sábado, não? No domingo à tarde, convidar todo mundo para ir no Antônio Soares de Oliveira. Jogando em casa aí o AD Guarulhos, hein, gente? No Tranquilão, como a minha torcida. Agora eu vou agradar a minha torcida, no Tranquilão, você entendeu? Ver o Guarulhos estrear, jogo de estreia, convidamos todos contra lá. Vocês é contra o... Contra o Mogi. O Atlético Mogi. O Atlético Mogi. Os dois estreiam com o Mogi. Bota na tela a produção para nós lá, a tabela dos jogos aí. É o que o Caio falou, né? Não importa... Nessa divisão, você não consegue ver o retrospectivo do passado do time, porque ele pode ter montado um excelente time agora, não dá para saber. Né? Então, a gente tem que ir pé no chão, né? Com muita atenção, com muito respeito. Só reforçando para o telespectador, então, na sexta-feira, amanhã, né? Lá no Nogueirão. E a gente convida, inclusive, o torcedor do Flamengo para ir ver o jogo e pagar o ingresso lá, que a gente quer, entendeu? Que ele vá lá, que a gente quer que
o ingresso seja consumido. A gente quer que o torcedor consuma ingresso. Então pode ir o torcedor do Flamengo também, não tem problema. Domingo, jogando em casa, dia 23 de abril, às 15 horas. Tá aí. Né? Que legal, as 6 equipes que compõem aí o grupo 5 aí. Eu não sei se o Caio tem informação do Joseense, do Mantiqueira. O Caio é mais atento a isso, né? Eles estão montando um time bom lá, como é que tá? Difícil falar, né, Ricardo? Você sabe, esse tipo de... Como a gente falou, a gente... Essa abordagem muda todo ano. A dança da cadeira o Joseense né? tem um time, levou um pessoal novo para lá. O Café sabe fazer um trabalhinho lá, ele não é bobo não, eles têm um time novo, mas eles estão focando um pouco mais na base também, pelo que informação, entendeu? Óbvio, é um time bom, com gente capacitada que tá lá. E o Mantiqueira sempre é difícil jogar naquele campo, né? O dado esse daí é um cara que tem que tirar o chapéu. Ele é um apaixonado, ele é um maluco, então não dá pra saber. Ele faz o futebol do jeito dele. Mas ele faz bem, ele faz bem. Sim. Você tem 2 jogadores no departamento médico, são atletas da equipe principal. Sim. Quem são os atletas? O Otilo, nosso zagueiro, que chegou com status de titular ali e teve que fazer uma artroscopia, já foi operado. Isso é hoje coisa rápida, hoje 30 dias, 40 dias. Então, mais uns 15 ele já deve estar retornando. E o outro? E o outro é o Felipe Bahia, que teve que fazer a LCA, tá fora do ano. Perdemos ele. Entendeu? Então, isso acontece no futebol, infelizmente. E o Adeguarus completo? Ou tem alguém pendurado ali no departamento médico? Não. A gente acabou não escrevendo um jogador de última hora, ficar fora da estreia, um lateral. Acho que é a única pendência nossa aí do que a gente trouxe para cá. Mas passando a estreia, fica pronto para... Sim, já está inscrito, só não está liberado para a primeira rodada, porque tem um prazo legal de inscrição da primeira rodada. Legal. Mas ele já está inscrito, né? Só deve estrear na próxima semana. Você já tem informação com relação ao ingresso dos jogos em casa? A gente colocou 20 inteiro e 10 meias. Eu não sei o que o Flamengo pensou. Na verdade, também. assim, isso é a federação alterou. A federação determina hoje o preço mínimo é R$20. E aí você, óbvio, meia 10, entendeu? Você pode fazer uma promoção pro torcedor e tal, a gente não definiu 100%, mas o ano passado era 10, a federação aumentou para 20. Acho que é isso aí. É isso aí, 20 e 10 meio que por orientação. Sim. Bom, a produção já me sinalizou lá que estamos com o horário estrangulando, mas eu ainda abro um espaço. O Ricardo quer acrescentar alguma coisa? Não, agradecer essa vocês. Gostosa, essa resenha maravilhosa. Pedi que eu falar pra ele que ele é meu irmãozão aqui, que ele tá só mais fortinho. O Herrera vai me zoar, vai me queria só mostrar a nossa camisa. Se eu puder mostrar a camisa para mostrar os patrocinadores. Aí a camisa, vou mostrar aqui. Aliás, é o nosso papel aqui. A minha eu trago depois quando a gente tiver o patrocinador. E aí eu vou comer mais. Já é difícil, a gente tem que mostrar quem tá ajudando a gente, né? Entra aqui. Hoje nós estamos com uma dificuldade aqui de câmera, mas vamos improvisando. Foi elogiado aqui o Juliano pelo Ricardo. Mostra a camisa, Juliano, pelo amor de Deus. É que a gente já é difícil. Você mata o presidente. Você vai mostrar? Não, senão ele mata o presidente. Já é difícil. Ele mata o presidente do então a gente tem que agradecer aí os nossos patrocinadores, Comercial Esperança, que também estão com vocês. Chegou o Shopping Maia agora. É a Log que já está com nós há algum tempo. A Preview Work chegou agora também, a Nora. Então, assim, já é difícil. Então a gente tem que valorizar quem valoriza o nosso esporte da cidade. Aliás, é o nosso papel aqui, né? E o dia que eu perder essa condição, eu deixo de estar à frente aqui do Câmara Esportiva. Eu agradeço o espaço. Mostrar quem acredita e quem investe no esporte da cidade, né? Comercial Esperança tem sido um exemplo aí de investimento aí no trabalho do esporte da cidade e outros, né? A Log já está com nós no terceiro ano, chegou a Preview Work agora. E aí o símbolo da cidade de Guarulhos que a gente sempre vai levar, né? Maravilha. Ou você não trouxe a camisa, mas se quiser falar... Não, eu não trouxe a camisa, mas eu vou pedir para o convidar o nosso diretor, o Felipe, aí ele traz a camisa. Sim. É bom que assim a gente não tira o brilho da camisa do Flamengo. Mas tem parceiros lá, presidente? Que você queira dar visibilidade, fica à vontade. A gente está construindo, a gente tem o Shopping Bom Sucesso, né? A gente tem alguns parceiros, mas a gente tem que... trazer os novos patrocinadores que a gente está construindo. Então, para não errar, a gente está acertando ainda alguns patrocinadores, a gente traz numa outra oportunidade. Ricardo, de coração, né? O nosso desejo aqui, de toda a equipe do Câmara Esportiva, para que vocês tenham uma ótima jornada, né? 2023 aí, que Deus abençoe e que aquilo que vocês traçaram, né? Possa ser colocado à disposição do torcedor, do público. Tenho certeza que teremos bons espetáculos envolvendo a sua agremiação, viu? Parabéns. Eu que agradeço vocês e estou à disposição. Caio, da mesma forma, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, quero agradecer vocês todos, todo mundo que nos ouve. Amanhã, nossa estreia.
A torcida pode contar com muita dedicação, tá todo mundo, vamos para cima e vamos trabalhar. Tá, mais uma vez, vocês sabem, se eu não estar repetindo, o Flamengo está de portas abertas para vocês, para todo mundo que queira mostrar o nosso trabalho, enfim, só agradecer a todo mundo. Legal. Bom final de semana. Tá bom. Produção, tudo em ordem? Legal. Obrigado, né, mais uma vez pela presença importantíssima aqui no Câmara Esportiva, do Caio Soler, do Ricardo Ageia, né? Personalidades, não é? Do esporte aqui de Guarulhos, personalidades do estado de São Paulo e do nosso país, né? País do futebol, né? Eu agradeço a você, telespectador, por mais essa audiência. Vamos ficando por aqui. O Câmara Esportiva volta na próxima terça-feira, já com resultados aí, né? Da estreia do AD Guarulhos e da Associação Atlética Flamengo e mais uma edição do Campeonato Paulista. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.